Bom dia, Deus abençoe sua vida, abençoe seu lar, abençoe sua família, estenda as mãos de glória e poder lhe protegendo e protegendo a todos, seus entes queridos, seus familiares, a vizinhança, que Deus derrame muita unção em nome de Jesus. Nós estamos hoje aqui com o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo São Mateus, o capítulo é de número 21, do versículo 12 até o versículo 17, que diz o seguinte: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo, e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitastes louvor perfeito? E deixando-os saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Nós estamos aqui diante dessa palavra gloriosa e todo judeu era orientado a levar o seu sacrifício até o altar e ali apresentar ao sacerdote. E andava-se muito, muitas distâncias, carregando às vezes uma ovelha, às vezes um boi, outrora aves, que outro também cereais para apresentar diante do altar. Havia vários tipos de ofertas, ofertas libadas, oferta de sacrifício e ofertas de louvores. E os judeus arrumaram então um método para facilitar, para no meio do caminho não ir levando esse animal, dando trabalho, E na realidade o sentido que Deus quis dar a isso era o sentido dele ir compreendendo no meio do caminho que quem ia morrer no lugar dele era um ser inocente, era um animal, que não tinha pecado, que não tinha feito nada. E era para ele ir meditando, arrependendo-se dos seus pecados. Mas, como a maioria das pessoas, nós gostamos de facilitar as coisas, simplificar. E nisso criaram-se então os cambistas ali dentro do templo, criaram-se os vendedores. E quando Jesus viu aquilo, ficou indignado, Ele quebrou tudo. Muitos textos colocam que Jesus fez um chicote, e saiu ali batendo mesmo naquelas pessoas que estavam ali, porque eles estavam transformando a casa de Deus num lugar, um covil, ou seja, uma morada de lobos, uma morada de pessoas perversas, roubando, enganando, E imediatamente o texto nos diz que Jesus começou a curar as pessoas. Esse é o real sentido de estar na casa de Deus, as pessoas serem curadas. Muitas delas serem curadas mesmo de problemas físicos, de doenças, mas muito mais também de doenças espirituais, da cegueira, de ser um manco que uma hora pisa dentro da casa de Deus, outro está totalmente fora da casa de Deus. Esse é o sentido de irmos à casa do Senhor, sermos curados na alma, curados no espírito, curados dentro de nosso ser, do nosso coração, curados das nossas atitudes. E a maioria das pessoas nos dias de hoje tem feito da casa do Senhor uma casa de salteador. A maioria das pessoas tem feito da casa do Senhor uma casa de ladrão, vendendo as coisas na casa do Senhor, vendendo o seu trabalho, vendendo os seus discos, vendendo os seus livros, seus CDs, vendendo tudo e não oferecendo a verdade de Deus, esquecendo de oferecer aquilo que ele ensinou, a simplicidade do Evangelho. Nós também somos culpados disso, porque a maioria não quer estar
meditando na palavra, lendo a palavra e buscando essa palavra que liberta, e ficamos refém, facilitando, pagando para alguém fazer isso por nós. É hora de acordarmos, é hora de sermos canais do Senhor, de sermos bênção, de jogar tudo isso por terra e começar a levar o evangelho da verdade e da simplicidade às pessoas, sem cobrar nada, porque a palavra diz: de graça recebeste, de graça dai. Não é você que comprou, não é você que pagou, é o Senhor que lhe concedeu, e você com todo amor transmite esse amor àqueles que necessitam. Os sacerdotes ficaram indignados porque ouviram as criancinhas dizendo: Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor, né? Eles ficaram totalmente chateados, e Jesus, sendo perguntado por eles, indagado, né, a respeito daquilo, ele disse simplesmente: nunca ouviste, né, como está escrito no Salmo de número 8, né, que da boca das crianças é que vem um perfeito louvor. Então a criança, ela louva de pureza de coração, né, integridade, e que você comece a louvar a Deus de todo o coração, com toda pureza, que você se torne mesmo uma criança nas atitudes, né? Quando digo nas atitudes, não ter aquele rancor, não ter nenhuma vingança, que você possa abrir seu coração e permitir Deus trabalhar. E que vai haver inveja nesse meio do caminho, porque as pessoas não gostam que outras pessoas sejam exaltadas, louvadas, né? No sentido de um lisonjio, de um elogio, né? Elas querem isso para si mesmo. Claro que quando falamos louvar no sentido de elogiar, né? Que você possa ser canal de Deus, que você possa transmitir esse Deus, esse amor maravilhoso, essa cura às nações que tanto necessitam, no meio de tanta conturbação, no meio de tanta turbulência. As pessoas têm se vendido, têm defendido partidos políticos, têm defendido tantas coisas, esquecer de defender a verdade genuína do Evangelho, de buscar esse Deus maravilhoso, de levar esse amor, essa tranquilidade, essa paz às pessoas. Pai, eu oro pedindo a Ti que seja expulso do meio do templo todos os vendilhões, todos os cambistas, todos os enganadores, e que a Tua mão de glória levante cada vez mais e mais aqueles que Te adoram, aqueles que Te amam, aqueles que querem, Senhor, cada dia mais e mais a Tua presença. Que o Senhor dê ousadia a cada um de falar do Teu amor, de proclamar a Tua verdade. Nós oramos nessa manhã crendo no milagre. Abençoa essa cidade aqui de Paulo Ramos, aqui no Maranhão. Abençoa o Brasil inteiro, Senhor. Abençoa este mundo que tanto necessita de Ti. Nós clamamos ao Senhor e agradecidos louvamos a Ti em nome de Jesus. Deus te abençoe no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que essa presença gloriosa irradie o seu dia de hoje, derramando muita paz em nome de Jesus. Forte abraço.